E bora para mais uma aula da Escolha Educação, agora a aula de filosofia, professor Michael Gonçalves da Silva, falando sobre Michel Foucault, continuidade da última aula, tá? Michel Foucault é um cara que desenvolveu muita coisa, muita mesmo, é muita filosofia que ele propôs e sem dúvida, eu não dou conta de em 2 aulas falar de tudo que esse cara fez. E, assim, nenhuma aula aqui é para dar conta desses pensadores, tá? A realidade é que a gente está tentando colocar alguns temas que vão ajudar você a responder questões em forma de item nos vestibulares e lidar de alguma forma com as questões, com as redações, com os textos, melhorar a sua cultura, porque é assim que você vai se desenvolvendo e vai crescendo para resolver esses problemas. O estudo, a preparação para um vestibular é uma coisa complexa, que envolve muita coisa. Então, Michel Foucault, com certeza, está sendo discutido em muitos vestibulares, está aparecendo constantemente, né, e as suas temáticas continuam válidas. Se ele não aparecer formalmente o nome dele, aparece algum problema que ele está investigando, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho. Retomando a aula passada, eu falei do contexto, da arqueologia do saber, aquela metodologia Foucaultiana que tem tudo a ver com Nietzsche e que envolve pesquisar a história do tema que ele está analisando, sobre as palavras e as coisas e o quanto existe da relação entre o quanto as coisas são produzidas pelas palavras e não somente nomeadas, o quanto existe de relação direta entre as palavras e as coisas, tá? É muito legal esse texto, muito legal essa reflexão. Falar de episteme, aquelas culturas de época, aquelas referências que nos ajudam a entender um momento, uma ciência, uma época, né? A episteme de uma época lembra o conceito de paradigma, tá bom? Morte do homem, que envolve a questão de que o humanismo, né, em algum momento não vai... o homem como preocupação ou como um grande tema, ou como grande referencial vai desaparecer em algum momento. A questão da linguagem da realidade, porque linguagem importa, nomes importam. A gente precisa estudar isso, precisa reconhecer isso e precisa entender que a realidade molda nomes e temas e vice-versa. Vigiar e punir e poder disciplinar estão muito conectados, porque Vigiar e Punir é a obra do Michel Foucault, na qual ele discute muito esse poder disciplinar, essa sociedade disciplinar que se constitui a partir do controle, a partir de dispositivos. A gente vai explicar um pouco melhor o que é dispositivo e que vão fazer com que as pessoas se tornem punidas, né, num determinado momento da história, mais no corpo, agora mais na mente, e que vai gerando uma disciplinação, o corpo dócil, né, a pessoa vai se tornando cada vez mais controlada por maneiras técnicas inteligentes, tipo o panóptico, que vigia com muito pouco recurso, tipo só colocar um adesivinho no elevador, sorria, você está sendo filmado, faz algumas pessoas mudarem o comportamento, procurar a câmera e acreditar que ela exista mesmo que ela não esteja lá. Então existem maneiras de você fazer com que a pessoa se controle, que a pessoa se vigie, tá certo? E aí as prisões como exemplares desse modelo. Nessa aula eu vou querer falar um pouquinho aqui sobre curar, adestrar, vigiar e punir, uma certa retomada do tema, dispositivo, heterotopia, biopolítica, os desdobramentos em alguns pensadores como Agamben, Giorgio Agamben, Roberto Espósito, Attila Mbembe e Judith Butler. Governamentabilidade e controle social e normatividade. Essa aula vai parecer um pouco de sociologia, um pouco de filosofia, porque o Michel Foucault ele não faz essa distinção clara entre as teorias, tá? Ele mesmo nem fala que é filósofo, nem que é sociólogo, e aí é assim que vai, né? Então, a ideia de curar, adestrar, vigiar e punir. O interesse do Michel Foucault se voltou para reconhecer de onde vieram novos saberes do seu tempo, como biologia, economia, psiquiatria, a psicanálise e até mesmo a sociologia. Por que a sociologia aparece? E em que medida o desenvolvimento dessas áreas também faz com que as pessoas tenham o seu comportamento controlado e modificado pelos saberes que elas produzem.
Será que o conhecimento técnico da sociologia, da sociedade, o aprofundamento da compreensão da sociedade não permitiu também maneiras mais sofisticadas e eficazes de controle? Essa é uma questão que ele coloca. Sociedades disciplinares, na visão dele, estão mais localizadas ali no século XIX e XX, mas isso não quer dizer que antes não havia mecanismos e maneiras das pessoas buscarem curar, adestrar, vigiar e punir pessoas, tá? Os dispositivos do século XIX e XX, eles têm uma característica, os anteriores têm outra característica. Se no passado você tinha a ideia de excluir, de tirar do convívio, como por exemplo a nau dos insensatos, um barco, né, que passava levando os malucos e ficava navegando, supostamente, que está retratado aí na obra do Hieronymus Bosch, e você vai observar que tem uma série de pessoas religiosas, tem pessoas de várias culturas, de vários lugares aí participando desse lugar estranho, esse lugar que é não lugar, né, esse barquinho que fica circulando por aí com os malucos, fora da cidade. No século XIX e XX, você cria espaços de contenção para esses diferentes. Então, você tem a preocupação na sociedade de lidar com o diferente, com o diverso, a necessidade de curar aquele que está doente, de adestrar aquele que não está agindo de acordo com a norma, vigiar as pessoas de maneira que elas se mantenham na linha, e punir aqueles que desviam do caminho, tá certo? Isso é típico das sociedades e eles vão se tornando cada vez mais sofisticados com o tempo, né? E aí aparece um desses mecanismos de sofisticação que ele chama de dispositivo, né? Que descreve, como eu disse, aqui um mecanismo, uma estrutura que produz e sustenta relações de poder em uma sociedade, é um conjunto de elementos que pode incluir discursos, instituições, leis, práticas sociais, decisões políticas, normas, saberes científicos e até arquiteturas. Se refere a qualquer coisa que funcione como uma rede de poder para controlar, regular e orientar o comportamento dos indivíduos na sociedade. O dispositivo opera a partir de uma lógica estratégica. Ele não é fixo, mas se adapta às necessidades do poder e pode assumir diferentes formas dependendo do contexto histórico. Faltou pôr um exemplo aqui, exemplo de dispositivo. A própria prisão é um exemplo de dispositivo, porque ele não é só o lugar, ela tem uma estrutura que é também organizacional, tem uma sombra que paira sobre a sociedade. Outro exemplo de dispositivo é a geolocalização, né, que você agora vai ter a possibilidade de descobrir onde está a pessoa, né, e você vai controlar. Então, para você ter um dispositivo lá, o celular do idoso, da sua família, e você sabe se ele está em casa, se ele saiu, se não saiu, e isso permite que você tome atitudes, que você controle o cotidiano dessa pessoa pelo bem dela, muitas vezes, às vezes, né, pensando em outras razões, né? Pensando no bem do trânsito da sociedade, você coloca câmeras, né, que estão colocadas ali fisicamente, mas envolve outras coisas. As câmeras não estão lá só para existir como objeto, elas vão ter uma interação, elas vão gravar, elas vão marcar infrações, vão acionar um grupo de pessoas que vai mandar uma multa para alguém. Então o dispositivo é um conjunto de coisas, né? Talvez as normas de uma biblioteca, né? A própria biblioteca tenha em si uma espécie de dispositivo de controle, né? Para determinados grupos de pessoas. Um pátio para o intervalo, ele talvez tenha uma espécie de dispositivo, mas a gente vai pensar em outros dispositivos mais complexos, né? Tem alguns dispositivos mais complexos, como uma lei que permite que uma sociedade seja racista, né? Ou um conjunto de regras que punem pessoas mais pobres, também pode ser considerado um dispositivo, tá? Vamos falar de um outro conceito do Michel Foucault aí, que é a heterotopia. Hétero é outro, topos é lugar, então ele vai falar dos outros lugares, né? Ou espaços
que existem dentro da sociedade, mas que são diferentes, ou outros em relação aos espaços normais ou cotidianos. São espaços que rompem com a organização do espaço social dominante, funcionando como contra-espaços ou espaços da diferença. Eles servem para abrigar o que é marginal, fora da norma, permitindo que certas práticas, discursos ou comportamentos se manifestem de maneiras particulares. Ao contrário das utopias, o lugar idealizado, as heterotopias são reais e concretas, né? Mas seguem uma lógica própria fora da norma comum. Na visão do Michel Foucault, a gente, enquanto cientistas, deveríamos parar de pensar de maneira utópica e pensar mais de maneira heterotópica, pensar os lugares reais. O cemitério é um exemplo de heterotopia, um lugar heterotópico, as pessoas vão, mas não querem estar lá, é um espaço separado e, em certa medida, é um lugar que permite trânsitos estranhos, entre aspas. Por exemplo, o grupo dos góticos que frequentava o cemitério, né, eles queriam ir para o cemitério para ter tranquilidade. Não, tudo bem ter a cena, ter o lugar, mas também é um lugar tranquilo, é um lugar que você visita e você não vai ser perturbado porque não está cheio de gente, as pessoas não estão lá andando à vontade como se fosse um parque, né? Alguns lugares talvez, né? Na França, na Espanha, na Argentina, no Brasil não vejo muito. Museus e bibliotecas, talvez um outro lugar, né? Não é para ser, é um lugar para você ter um comportamento diferente do tradicional. Você tem que falar baixinho, você tem que ir lá em busca de alguma coisa, do conhecimento, da experiência, tá bom? Heterotopias são lugares reais, lugares que existem e que são formados na própria fundação da sociedade, mas que são, ao mesmo tempo, algo como contra-espaços, ou seja, uma espécie de utopias realizadas nas quais os espaços reais, todos os outros espaços reais que podemos descrever, estão, ao mesmo tempo, representados, contestados e invertidos. Tá? Então, lugar da heterotopia, a gente vai pensar... hoje já está bem mais normalizado estudar esses lugares, esses outros lugares que são reais. Então são os becos, são os lugares, o submundo, é o lugar não reconhecido, é um lugar separado, mas que é habitado por alguém. E isso ajuda a gente a entender novas dinâmicas da sociedade, coisas que não estão sob os holofotes, do que é comum, tá certo? Bateu uma porta aqui, desculpa. Característica das heterotopias: existem em todas as culturas, mudam de função ao longo do tempo, combinam espaços diferentes, têm uma relação com a temporalidade, estão frequentemente isoladas ou protegidas e funcionam como contraespaços, contestando ou subvertendo a organização espacial tradicional. Então, perceba, ele está pensando a função do lugar, o que é o lugar. É uma filosofia, mas ao mesmo tempo é uma discussão geográfica, uma discussão sociológica, é uma discussão sobre como a gente vai lidar com o espaço e quem são as pessoas que habitam esses espaços, como a gente se relaciona nesses espaços. São espaços de liberdade, são espaços de contenção, né? Essas são perguntas muito legais de serem feitas e que a gente precisa pensar, né? Por exemplo, aquela questão que falava sobre a maneira como as cozinhas eram desenvolvidas para as casas, né, do American Way of Life, ou brasileiras e tal, o lugar de permanência da mulher por muito tempo, né? Essa é uma discussão tipicamente Foucaultiana, né, arquitetônica, contextualizada, normativa, né? Ela subverte, faz a gente pensar sobre o que é esse espaço. Por exemplo, analisar o que é uma sala de aula, né? A gente está numa aula virtual, isso aqui é uma sala de aula? Estamos numa sala de aula? Quem é que está frequentando essa aula, assistindo essa aula? Como são as pessoas da escola privada, da escola pública, da universidade? Como é que é essa sala, como é que é esse espaço, como as pessoas entram e saem? São problemas importantes, maneiras interessantes da gente pensar os acessos, os não acessos. Lembra da redação do Enem sobre acesso ao cinema?
né? O cinema é um espaço, em certa medida, heterotópico. Quem é que frequenta cinema? Tá acessível para todo mundo? É um espaço normal de convivência? Tem uma norma, tem uma série de normas, mas a quem cabe esse espaço? São perguntas importantes para a gente entender dinâmicas da nossa sociedade, ok? Pensando biopolítica, e aqui um conceito pesado do Michel Foucault, tá? Refere-se ao modo como o poder regula a vida das populações, especialmente no que diz respeito à saúde, natalidade, mortalidade, longevidade, segurança, né? Ele aparece na História da Sexualidade e em outros livros também. O homem, na medida em que é um ser vivo, é posto no centro das estratégias políticas de poder. Exemplo, então, política de vacinação em massa, controle de natalidade, gestão de pandemia. A gente viveu isso há pouco tempo, a gente está mais ambientado, né, com esse conceito de biopolítica. Então, do ponto de vista da definição, biopolítica se refere àquilo que incide de modo geral a vida e de maneira coletiva, tá? Pensado de maneira coletiva. O biopoder aí é pensando em relação ao indivíduo e como o indivíduo vai ser impactado por isso, ok? Então, por exemplo, a carteirinha de vacinação, né, que você carrega é uma marca concreta do biopoder sobre a sua vida, né? Você tem, e a biopolítica é a política de vacinação que está estabelecida na sociedade, beleza? Do ponto de vista das formas de poder, a gente tem poder soberano, historicamente relacionado com o direito de deixar viver ou fazer morrer, por exemplo, né, o poder de vida e morte dos reis, dos políticos, e o biopoder, que configura no fazer viver e deixar morrer, ou seja, um poder que regula a vida e otimiza a saúde e a produtividade. Então a questão é, a vacina por quê? Né? Para que as pessoas se mantenham pensando no valor da vida, pensando na produtividade, né? A gente proíbe certas pesquisas com seres humanos ou com animais. Então, essa é a discussão que está posta aqui. O George Agamben, por exemplo, vai desenvolver esse tema falando dos estados de exceção. Fala, por exemplo, da vida nua, quando um poder soberano sem qualquer proteção jurídica está dado. No caso dos refugiados, prisioneiros de guerra, pessoas sob regimes autoritários, talvez estejam diante de uma vida nua, em que o poder é exercido com absoluta violência, com entrada, porque também tem um ponto muito importante, né? Lembra que o poder, na visão do Michel Foucault, tem a ver com as relações que se estabelecem. O poder existe toda vez que tem alguém tentando modificar o comportamento, o modo de ser do outro. Mas o poder também envolve possibilidade de resistência. E aqui, no estado de exceção, a gente está vendo como a possibilidade de resistência a essas manifestações de poder se relacionam. No caso da vida nua, o que você pode fazer? Você não pode fazer muita coisa. Você tem mecanismos de resistência, mas eles são muito precários. Estado de exceção, no momento no qual a lei é suspensa e o poder soberano se coloca acima dela, exercendo controle absoluto sobre a vida dos indivíduos. Então, para ele, né, o estado de exceção que antes era uma anomalia, agora está se tornando uma coisa cada vez mais comum, e isso é problemático para o nosso tempo, para a nossa vida, tá bom? No caso do Roberto Espósito, a gente tem uma dinâmica entre a comunidade e a sua possível ou não imunidade, porque a comunidade ela é suscetível à contaminação, ela é um corpo produtivo, é um corpo social, mas é um corpo produtivo, e que pode, lembra do conceito lá do Durkheim, do corpo social, né, que corre o risco de ser contaminado. E a imunidade seria o processo de proteção do corpo social contra elementos considerados ameaçadores à comunidade. A imunização para ele pode ser entendida tanto na forma literal quanto metafórica, por meio de leis, regras que limitam direitos para garantir a segurança da sociedade, tá bom? Então aqui uma variante
do conceito de biopolítica e biopoder. A gente pode exercer essa biopolítica e biopoder em termos de imunização social, tanto para o corpo das pessoas, quanto para que a sociedade se mantenha saudável. É uma metáfora, mas ao mesmo tempo bastante compreensível, né? Já o Attila Mbembe, quando ele fala da necropolítica, a gente está falando de um tema bastante complicado, bastante latente na história ao longo de toda a existência da humanidade, mas que ganha contornos violentíssimos na modernidade, né? Por exemplo, o poder de decidir quem deve viver e quem deve morrer, ele existe na dinâmica dos reis, né, de presidentes, de imperadores, mas é curioso como alguns corpos estão mais expostos à morte do que outros, em especial no contexto de guerra, do racismo estrutural, da colonização, dos conflitos sociais, e ele percebe, por exemplo, né, que alguns grupos sempre sofrem mais, e aí existe toda uma política para que esses corpos eles sejam suscetíveis de morte e inclusive morram numa certa medida, para que outros possam viver cada vez melhor. O Estado moderno assume um papel ativo na produção da morte em vez de regular e proteger a vida. Então você pega uma polícia extremamente violenta, você pega uma medida que determina que algumas pessoas tenham acesso a uma vacina, porque, por exemplo, ela é muito cara e não está disponível para toda a população. Então, alguns podem viver, outros não, né? No caso do apartheid, então, né, imagina, não tem o que discutir, está muito claro, a gente quer que vocês morram, a gente aqui quer viver. Cara, é terrível, né? E o Attila Mbembe, a gente tem que ler, a gente tem que conhecer o trabalho dele. A questão da necropolítica já apareceu bastante nos vestibulares e vai continuar aparecendo. É um tema do nosso tempo, ok? Judith Butler, biopolítica e vulnerabilidade, bastante a questão, se por um lado o Mbembe está falando de questões sociais e étnicas, raciais, aqui a Judith Butler também vai falar de questões, vai acrescentar outras questões, né? A vulnerabilidade estrutural causada pela precariedade, conceito que ela usa bastante, a precariedade, é a vulnerabilidade estrutural de certos corpos, em particular os corpos de minorias sexuais, de gênero, raciais e de classe. Ela argumenta que a biopolítica contemporânea decide quais vidas são passíveis de luto, quais são reconhecidas como valiosas e dignas de proteção. Luto e poder, por exemplo, a distribuição do luto e da violência revela como o poder age seletivamente sobre quem deve viver ou ser protegido e quem pode ser descartado. Esse conceito é central para as discussões sobre direitos LGBTQIAPN+, desculpa aí não ter corrigido ali, né? Racismo, políticas migratórias e feminismo. Tá claro que a gente está vendo acontecer, né, violências e guerras e coisas, né, a quantidade de pessoas trans que morrem, o feminicídio, os refugiados, a gente vê notícia aí. Então o que ela está falando realmente tem uma observação pública, a gente consegue ver, né? A gente acabou de ver campanha política e isso estava discutido claramente. Você tem gente cujo propósito político não é construir nenhuma política de construção social, qualquer que seja, de destruição de certos tipos de pessoas. E aí está muito claro que a reflexão dela continua válida. Outro conceito do Michel Foucault, aqui na nossa correria de sempre, você pode ir parando e anotando e pensando também, não precisa ver isso tudo numa tacada só, tá? É um conceito que vai apresentar aqui para nós uma forma de poder associada à administração dos estados modernos, focada em técnicas de governo que combinam a gestão populacional, a economia e os mecanismos de controle social, né? Então, o que seria essa governamentabilidade, né? São as instituições, procedimentos, análises, reflexões, os cálculos, as táticas que permitem exercer essa forma de poder. Então a gente vê
isso muito exemplificado no orçamento de um país, né? Quanto de dinheiro vai para segurança, quanto vai para políticas de distribuição de renda solidária, como que as leis trabalhistas vão se organizar, como que a gente faz campanhas de saúde para quem, onde estão os postos de saúde, os hospitais, onde eles ficam. Eles estão nas periferias, eles estão no centro, eles estão perto das casas dos ricos, dos pobres, né? Você tem culturas muito complexas se estabelecendo em torno disso. Você tem realidades muito complexas. E a governamentabilidade é esse conjunto, né, de possibilidades de relação de poderes que se relacionam intimamente. Então você tem macropoderes, micropoderes e os poderes que vão se entrelaçando numa rede de relações e a vida acontece nesse universo, nesse meio, né? E é muito legal pensar sobre tudo isso, né? E finalmente controle social e normatividade. Poder e normatividade, né, ele vai falar que a biopolítica, a governamentabilidade estabelecem normas que definem o que é considerado normal. Lembra do alienista, né, que definia, construiu um hospital psiquiátrico lá e precisa de regras para definir quem que vai habitar aquele lugar, quem é o normal, quem é o louco, quem é o anormal. E a gente vê isso acontecer de tempos em tempos, né? A gente já tratou por muito tempo o homossexual como doente. Então, a normatividade, a normalidade tem a ver com uma coisa, tem a ver com a outra. Quando o normal se tornou a norma, tá certo? E aí você tem as variantes de normatividades, né, possíveis para fazer análise do contexto, tá? Então, exemplo aí, as leis regulam, né, são normas que regulam o comportamento e tal. Então, quando você tem uma lei que coloca racismo como crime, você normatiza. Você cria uma norma. E essa norma supostamente vai exercer um certo controle sobre a sociedade e a gente vai ter que aprender a lidar com os resultados disso. Como é que as coisas vão se desenvolver a partir disso, tá? Algumas referências aí em língua portuguesa. E aqui, galera, temas bastante relevantes para a gente pensar, principalmente nas redações, principalmente nas questões que envolvem aí filosofia, sociologia, história, geografia, língua portuguesa, na questão da literatura, na questão, talvez aí você observe essas relações em muitas questões sobre física, química, biologia, porque de alguma forma os temas estão todos interligados, as propostas, as reflexões estão interligadas. E o Michel Foucault é um desses pensadores do nosso tempo que vai nos ajudar a lidar com muitos temas. Pensando no Enem, que as questões são muito sociais, são muito políticas, são muito relacionais, Michel Foucault é bastante importante para nós. Beleza? Gente, fiquei devendo aula semana passada, vou fazer um esforcinho aqui para recuperar. Agradeço se você ficou até aqui comigo. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever, compartilha aí, faz um comentário, se gostou, se não gostou, se vale continuar com isso ou não, se essas aulas estão ajudando de alguma forma. E até a próxima.